Bora lá, nossa aula hoje de cultura digital. Tô com minha parceira ali, ó, né? Então, algum barulhinho, relaxa, fechado? Então vamos lá. Hoje nossa aula de cultura digital, cara. Saí da cadeira, fiquei em pé, botei a câmera aqui de um outro jeito e vamos gravar, porque hoje eu quero falar com vocês sobre futuro. Futuro. Já pararam para pensar no futuro da sua profissão? O que vai acontecer com essa profissão que você deseja realizar? Será que ela vai existir? Será que ela vai existir da mesma forma? Como que será o futuro? Tá legal? Isso é uma coisa muito importante. A gente está vendo chegar várias tecnologias. Esse momento da quarentena está sendo super importante até para a gente da educação. O quanto que a gente está aprendendo de cultura digital realmente e vivenciando ela e colocando ela em prática diariamente dentro da escola. Eu costumo falar sempre quando eu estou em live com meus alunos que a escola não será a mesma depois dessa quarentena, porque é impossível, nem nós professores seremos os mesmos. A gente foi jogado dentro de uma cultura digital e a gente teve que aprender a utilizar esses meios. E eles não vão mais deixar de existir, eles vão estar presentes. Tem um soco aqui. Eles vão continuar presentes durante as nossas aulas e graças a Deus já estava na hora disso acontecer. Então a gente com certeza vai ter uma educação muito mais digital, a gente vai ter uma educação muito mais com o aluno como foco dessa educação, sabe? O aluno protagonista, o aluno que produz. Isso vai acontecer, tenho certeza disso. Agora vamos falar de futuro? Por exemplo, pensa só. Quando a gente pensa em computadores, análise de dados, né? Cara, se você for ver, por exemplo, Siri, Watson, ou da Amazon, não sei qual o nome, ou do Android, etc. Como é que a gente fala, cara? Eu esqueci a palavra. Mas vamos dizer, esses seres digitais, eles já analisam dados muito melhor do que nós, seres humanos, né? Todos os robôs que nós temos dentro dos sistemas já analisam dados muito melhor do que nós. O que vai nos diferenciar em relação a eles? O que nos diferencia é a questão de reflexão sobre esses dados. Como a gente vai refletir sobre esses dados, a questão ética, a questão moral que a gente tem que ter sobre esses dados de comportamento. O Harari, no livro dele, eu amo Harari, cara, leiam Harari, tem um livro dele chamado Homo Deus, e ele fala uma coisa muito bacana, ele fala justamente sobre essa questão da tecnologia inserida dentro da sociedade, o livro, tá? E ele vai falar sobre isso, ele vai falar, cara, por exemplo, em questão da fome. Hoje o ser humano produz alimento para alimentar toda a população do mundo. Hoje ninguém precisaria estar passando fome. Mas pessoas passam fome por quê? Por questões éticas e morais, por questões políticas e não por questões de produção. Então é isso que a gente vai ter que refletir sobre a nossa sociedade. Dados, construção, produção, a gente já tem graças à tecnologia, mas a reflexão sobre isso, como nós vamos utilizar isso, conceitos de moral e ética, isso é o que nos diferencia das máquinas. E quando você for pensar em futuro, em trabalho, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em não só onde eu vou trabalhar, mas qual trabalho que você vai fazer. É a ideia até de você construir o seu trabalho, tá legal? A construção do próprio trabalho, porque hoje o trabalho ele é algo volátil, o futuro é volátil, a gente está em transformação constante, e esse trabalho volátil ele vai, na verdade, cobrar de você que você construa o que é o trabalho. Então, por exemplo, até aqui dentro da profissão, a ideia de professor. A ideia de professor ficou durante muito tempo a ideia da pessoa que fica lá na frente, dando conteúdo, falando. Ele é o detentor do conteúdo, o aluno só está ali para absorver. Só que hoje a gente tem, por exemplo, o Google, que te dá muito mais informação e melhores informações do que o professor. O professor teve que mudar a sua posição e passar a ser o quê? Uma pessoa que vai te encaminhar dentro dessa análise, dessa reflexão de dados. Então, pensa muito, toda vez que um professor pega e fala da gente fazer análise crítica, quando você tem que dar sua opinião, até a questão de você expor opiniões, é muito importante, porque isso vai atuar diretamente no seu futuro. Porque essa reflexão de dados é isso que vai nos diferenciar das máquinas. Dados e análise, eles já fazem melhor do que a gente. Só que a reflexão usando conceitos morais e éticos, isso é o que nos diferencia. Fechado? Beleza? Esses dias é engraçado, eu tava com meus filhos conversando, eu tenho a pequenininha, a Helena, mas tem o João e a Sofia, os mais velhos. Eles pegaram um táxi. E aí a Sofia veio e falou, pai,
Poxa, eu andei de táxi. E, tipo, como se fosse uma coisa super nova, incrível, sabe? E eu, que legal. E como é que foi? Foi super legal. Cara, qual é o nome mesmo do uberista do táxi? Porque o Uber já se tornou tão comum que a ideia de táxi que nós tínhamos, que era algo, vamos dizer, comum para nós, é comum nada, porque só quem tinha grana andava de táxi, tá? Andava de busão mesmo. Mas vai lá, a ideia do táxi, ela já ficou ultrapassada para a geração dela. A geração dela não é mais a geração do táxi. Tá legal? Assim como, por exemplo, a minha geração, na minha infância, a gente queria comer uma coisa, pedir uma comida, uma coisa diferente, era raro isso. A gente pegava o catálogo lá com o nome, o telefone, a lista telefônica, né, para procurar onde pedir. E hoje eu tenho certeza que isso nem existe mais na sua casa, porque hoje você entra no iFood, você entra no Rappi, você entra em várias plataformas para poder pedir esse alimento e você não tem mais a necessidade de uma lista telefônica. Isso é o futuro. Esse futuro, ele é volátil, ele está em transformação constante. Agora, meu avô não sabe utilizar, é por isso ele pega a lista. Isso é por quê? Porque infelizmente, esse futuro nosso, ele está mal dividido entre as gerações. A gente tem gerações que ainda não conseguem se adaptar àquilo que é o moderno, tá? E por isso a gente tem que saber fazer o quê? Fazer essa interlocução. E se você tá aqui no Cultura Digital, você tá aqui para isso, cara. Fazer interlocução, tornar fácil, prático para as pessoas que têm dificuldade, que não viveram porque a geração dela não é essa, usar os ambientes digitais que podem ajudar continuamente ela dentro da vida. Fechado na rotina, no cotidiano dela. Mas eu queria trazer um outro termo, que eu acho que é tão importante e que eu tenho visto muito durante a quarentena. A questão das conexões. Cara, a própria ideia de trabalhar em grupo, de viver em sociedade, ela vai se transformar e ela vai se transformar para conexões. Tá legal? Cara, pensa hoje como as empresas estão lutando para criar conexão com os seus clientes. Cara, as empresas usam onde isso que elas fazem essa conexão? Nas redes sociais. Um youtuber, uma pessoa que vive de Instagram, etc., ela vive disso por quê? Porque ela conseguiu criar conexão com outras pessoas. Ela conseguiu criar uma conexão de tornar aquela pessoa que está acompanhando ela por uma rede social e ela nunca conheceu como uma parte íntima da sua rotina. E é isso que muitas empresas e muitos empresários e muitas pessoas que trabalham no ramo cultural tentam realizar diariamente. Porque isso hoje é importante. Quando você compra uma pizza e a pizzaria te dá aquele cartãozinho falando que quando você preencher 10, você vai ganhar uma pizza, ela está tentando criar uma conexão com você. Mas a gente poderia melhorar isso? Com certeza a gente poderia melhorar. Né? Se eu pego e utilizo as redes sociais para mostrar a produção daquela pizza, mostrar a personalização daquela pizza para o indivíduo, eu estou criando uma conexão muito maior com aquele meu cliente. Então a ideia de conexão, ela vai ser essencial no futuro do trabalho. Tá legal? Vamos lá, outras ideias. Várias pessoas não estão conseguindo trabalhar no momento como trabalhavam antes. E o que eles estão apostando agora? Em criar conexões nas redes sociais para que no futuro ele possa se aproveitar dessas conexões nas relações. Tá legal? Em questão de trabalho. Vamos imaginar uma pessoa, um palestrante que não tem uma plataforma digital. O que é muito incomum, tá? Hoje praticamente todos os palestrantes também têm uma plataforma digital onde ele vende um curso, alguma coisa para você. Tá legal? Mas imagina que ele não tem uma plataforma digital. Ok? E ele vivia de dar palestras. Ponto. Fechado então. O que ele está fazendo hoje? Hoje, naturalmente, ele deve estar criando um monte de lives onde ele dá esse conteúdo para as pessoas, onde ele dá o gosto desse conteúdo, dessa palestra que ele dá, disso que ele pode disponibilizar para o outro. E futuramente ele vai fazer o quê? Ele criou conexões hoje com as pessoas que futuramente estarão na palestra dele. Fechado? Eu vou dar um exemplo para vocês simples. Eu mesmo. Eu comecei a correr no ano passado. Infelizmente, 2020. Cara, eu tinha feito já meus 21, minha meia. Já tinha conseguido fazer minha meia no caminho de uma maratona. Chega essa pandemia e parou a corrida. Mas vai. Quando eu comecei a correr, etc., eu comecei a seguir alguns canais de YouTube em relação à corrida. E comecei a seguir essas pessoas também no Instagram. Eles falavam de corrida, e falavam de tênis, e falavam de treinamento, e por aí vai. Dois deles pegaram e vieram para Brasília para fazer uma palestra. E eu corri atrás dessa palestra, fui com minha esposa e tirei fotos com os dois e me senti super feliz por isso e super realizado por isso.
Por quê? Porque eles tinham conseguido criar uma conexão comigo tão importante ao ponto de eu desejar estar numa palestra junto com eles e aprender e ouvi-los presencialmente. Tá legal? Conexão. O futuro do trabalho se resume à palavra conectar. Conectar pessoas. Tá legal? Conectar pessoas, empresas, serviços, tudo isso. Fechado? A gente está num mundo volátil, cheio de transformações. Então, pense na sua profissão do futuro, mas já pensa em como você vai trabalhar dentro dessa profissão e como essa profissão vai mudar, e pensa em como criar conexões. Em todos os ambientes, em qualquer profissão, você pode criar conexões e essas conexões serão muito necessárias para o seu futuro. Fechado? Até mais. Cultura digital, mental!